Glória a Deus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 15, e versículo de número 33 ao 39. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 33 ao 39. Para mim é uma alegria poder estar aqui com os irmãos essa noite e celebrar mais um mês, mais uma noite de vitória, poder participar desse culto tão especial que é o culto de comunhão com os irmãos. Eu desejo que 2022 seja um ano especial na sua vida e em toda a sua família. Continue firme, porque eu creio que esse ano será um ano de muitas surpresas de Deus, no sentido de coisas boas para a sua igreja. Então não perca o tato com o Senhor, se ligue em Cristo, porque Ele tem algo grande para a sua vida nesse novo ano. Amém? Você encontrou? Amém. Puder me dar um retorno aqui, varão? Fica à vontade, tá bom? Vamos lá. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, porque tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu e embebedou uma esponja com vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito, e o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. E o centurião, que estava de fronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Senta, por gentileza. Pastor Jefferson, Pastor João Batista, Pastor Alexandre, Deus os abençoe, e que vocês possam, lá do Pastor Itamar e com os obreiros nesse ano de 2022, fazer um belo trabalho para Jesus. Estou feliz de estar com os senhores aqui e tenho por certo que esse ano será um ano especial para a Assembleia de Deus no Paranaguá-Mirim. Quem acredita pode dizer um amém? Amém. Vamos lá, diga comigo assim: o triunfo de Jesus na cruz. Diga: essa noite eu saberei um pouco mais do triunfo de Jesus na cruz. Diga: na cruz foi o lugar de maior triunfo de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Vamos lá. Vou falar essa noite sobre o triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós lemos histórias como essa, e as que estão registradas normalmente nos últimos livros dos Evangelhos, onde está narrando os últimos dias da biografia de Jesus, a gente percebe que os detalhes que ali estão inseridos nos fornece uma série de lições muito importante para a nossa vida como indivíduo e também para a nossa vida como igreja. Quando nós olhamos por esse texto registrado aqui pelo evangelista Marcos, nós vamos aprender que Marcos está querendo que a gente entenda que o novo tempo está começando. Uma nova fase está começando na vida dos filhos de Deus.
E a partir desse momento, que aos olhos da humanidade, principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, olha só para o lado ultrajante da cruz e não percebem que naquele ato de sofrimento existia uma série de vitórias que Jesus estava alcançando para dar a nós o direito de estarmos aqui como igreja essa noite, celebrando sim como um ato memorial ao seu nome, mas sabendo que o ato aqui feito por Cristo nos transfere para uma esfera de batalhas e de vitórias que às vezes muitos de nós não compreendemos com toda a profundidade que precisa ser compreendida. Quando nós lemos isso aqui, nós aprendemos que a partir deste momento Jesus está invadindo o que a Bíblia vai chamar de quartel-general do diabo. E a partir desse momento, todo o império que as trevas tinham sobre a humanidade, desde a caída de Adão e Eva no jardim, até esse momento, vai ganhar novos cursos, novas perspectivas vão ser criadas. E a partir deste tempo e deste momento, deste ato, abrirá-se uma esfera no mundo espiritual favorável a homens e a mulheres que desejam se tornar filhos de Deus mediante esse ato aqui de redenção. Quando Cristo consuma esse ato no alto do Calvário, no monte chamado Caveira, no Gólgota, Ele começa então a dar partida a tudo aquilo que durante anos e anos, até aquele momento, tinha total triunfo sobre a vida de qualquer um que vivia nesta vida. Embora o Antigo Testamento vai nos dizer que homens e mulheres conseguiram ter vitória, baseando suas vitórias nesse relacionamento com Deus, que a Bíblia o chama no Antigo Testamento de Jeová, e traz algumas aplicações simbólicas desse nome, mas essa esfera de domínio até então não havia sido quebrada. E neste momento aqui, esse texto que eu li, a partir deste momento, o novo tempo vai se abrir. E eu essa noite quero falar de alguns triunfos que Jesus teve neste momento. O primeiro triunfo que Jesus teve neste momento foi um triunfo sobre o mundo. O mundo sempre foi e sempre será um dos maiores inimigos dos seres humanos. O mundo que era um ambiente para que o homem exercesse domínio após a sua queda, ele se revolucionou contra o homem. E o mundo caído agora passou então a ter domínio sobre o homem. Porém, nesse ato de Cristo na cruz do Calvário, nós vamos aprender que Jesus vai triunfar sobre o mundo. E o interessante é que quando a gente estuda a vida de Jesus, a gente vai perceber que antes mesmo de Jesus dar o brado na cruz do Calvário, ele vai fazendo questão de incutir na mente dos seus seguidores, no caso seus discípulos, de que ele estava fazendo uma grande obra de triunfo contra o mundo. Ele chegou a dizer em certa ocasião no Evangelho de João, no capítulo 16, que os discípulos eram para ter ânimo e andar ao lado dele animado, porque ele havia vencido o mundo. Agora os irmãos percebam que mistério há por trás de tais verdades, porque Jesus ainda não tinha ido até a cruz, mas isso mostra as características da sua deidade, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Quando nós olhamos para verdades como essa, eu como crente, eu como servo e serva de Deus, eu não posso olhar para o mundo e ter medo de enfrentar as adversidades da vida, e ter medo de enfrentar as lutas e as circunstâncias adversas que hão de tentar combater a minha vida até o término da minha jornada sobre essa terra. Porque Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ter ânimo, porque ele venceu o mundo. Quando eu olho para Jesus falando essa verdade para os seus discípulos, eu aprendo que
o fato de Jesus dizer que venceu o mundo foi pelo fato que ele veio a este mundo expulsar o príncipe que reinava sobre essa terra. Jesus deixou bem claro, dizendo aos seus discípulos: olha, eu vim fazer algo que nenhum homem pôde fazer até esse momento. Por mais fiel que ele fosse, por mais devoção que ele tivesse a Deus, e até o seu nome há de entrar na galeria dos heróis da fé, quando o escritor do livro ou da epístola aos Hebreus escrever mais à frente, ele não tinha a capacidade de expulsar, de julgar e de exercer triunfo sobre o príncipe dessa terra. Quando eu olho para Jesus dizendo, e a Bíblia expressando que ele venceu o mundo, foi porque a força que dominava esse mundo, a maior influência contrária da minha vida e da sua vida, da minha família, da sua família e consequentemente da igreja, foi expulsa por Jesus no triunfo da cruz do Calvário. Embora nós vejamos o mundo sendo em determinadas partes regida pelo diabo, mas nós como crente, essa noite, somos a maior demonstração do triunfo de Jesus sobre o príncipe deste mundo, porque há anos atrás, como bem disse aqui o nosso irmão, esse príncipe dominava sobre a sua vida, mas esse Cristo poderoso, que exerce governo em toda parte do mundo, foi lá e arrancou a vida dele deste príncipe, e o deu liberdade em Cristo Jesus, para que ele estivesse aqui essa noite adorando e louvando ao nome do Senhor. E por que eu sei então, de fato, que Jesus venceu o mundo? Vamos analisar na vida diária? A Bíblia diz, em João no capítulo de número 8 e versículo de número 59, que Jesus estava certa feita discursando. E Jesus naquela ocasião falou acerca da sua existência eterna. Ele disse aos filhos de Abraão, aos judeus da época, que ele era antes de Abraão. E quando ele disse tais palavras, as pessoas olharam para a sua idade e calcularam: ele não tem nem 50 anos, como ele pode dizer que é antes de Abraão? E a Bíblia diz que eles pegaram em pedra para tentar atingir Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus então fugiu do meio da multidão. O fato de Jesus ter vencido o mundo e o fato de eu também triunfar sobre o mundo não sintetiza dizer que na vida de fé eu não sofrerei perseguições, mas quando você sofrer perseguições nessa vida causada pelo mundo, pelas adversidades do mundo, você não deve se preocupar, porque Deus lhe dará, pode ter certeza absoluta, livramento de qualquer ataque que você e a sua casa possa sofrer. Certa feita João disse que ele foi injuriado. Disseram para ele que ele era novo demais para ensinar tamanhas verdades, e o injuriaram. E o interessante é que João vai dizer no capítulo 10 que o vão injuriar, e no capítulo 11 ele não fica frustrado por causa da injúria do mundo, muito pelo contrário, ele vai até Betânia, na casa de Marta, de Maria, e vai ressuscitar o seu amigo Lázaro, que havia morrido já há 4 dias. A lição que eu aprendo é que no triunfo da vida cristã sobre o mundo pode causar-lhe algumas injúrias, mas quando o mundo tentar lhe injuriar, pode ter certeza absoluta, Deus irá criar uma situação de milagre para se auto-revelar na sua vida e na vida da sua família. Quando eu continuo no Evangelho de João, eu vou aprendendo outras lições. Jesus também venceu o mundo, mas ele sofreu uma pressão muito grande no mundo. Meu irmão, a vida de fé, ela vai te arremeter em algumas pressões, e você não deve ceder às pressões que o mundo faz. Você deve ficar firme, porque o mundo vai nos vai pressionar para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus sofreu todas as pressões e de forma alguma cedeu às pressões que o mundo fizeram acerca da sua vida. Certa feita a pressão foi tamanha
que fizeram uma emboscada para tirar a sua vida, mas Jesus se livrou daquela emboscada do mundo e escapou ileso, porque o triunfo de Jesus não seria bloqueado pelas emboscadas do mundo. Jesus tinha que ir até o texto que eu li, ao Calvário, para dar o maior brado de triunfo sobre a história da humanidade. Então vamos lá, se o mundo vai criar injúria, se o mundo vai criar pressão, se o mundo vai criar emboscada, se o mundo vai criar tentações, eu não devo ceder às pressões do mundo, porque Deus já traçou uma jornada e um caminho para mim nessa vida. Jesus sabia, como homem e também como filho de Deus, que a vida terrena ia lhe pressionar com algumas circunstâncias adversas e contrárias, mas ele sabia que precisava ir até ao fim. Ele sabia que precisava ir até ao Calvário. Quando eu olho para essas situações contrárias que Jesus viveu, isso é uma lição de que o nosso Salvador, o nosso sacerdote, não é alguém que não experimentou os sofrimentos que eu passo na vida, os sofrimentos que você passa na vida. O escritor aos Hebreus disse que nós não podíamos ter um sumo sacerdote que não passasse pelas mesmas adversidades que eu passo e que você talvez esteja passando. Então vamos lá, é por isso que Jesus triunfou sobre o mundo, não porque ele ficou inerente, contrário, não porque ele não experimentou as adversidades do mundo, da vida, as contrariedades, muito pelo contrário, ele foi pressionado para ceder, ele foi pressionado para ser vencido pelo mundo, mas ele triunfou sobre todas essas circunstâncias para nos fazer mais que vencedor. Então Jesus sintetiza essa ideia quando ele está fazendo aquela famosa oração do capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele faz aquela oração sacerdotal. Ele diz assim: Pai, durante 3 anos aproximadamente de ministério, e durante esses últimos 6 meses, eu tenho os guardado comigo, eu tenho os protegido do mundo. O mundo vem tentar tirar os apóstolos da minha mão, mas eu sempre rogo e sempre intercedo pela vida deles. Só que agora eu estou indo ao alto do Gólgota, eu estou indo ao sacrifício final. De agora em diante, eles não vão poder mais participar do mesmo modelo de vida que eu vou usufruir a partir deste momento. Então eu peço, Senhor, que não os tire do mundo, porque durante esses 33 anos de vida, eu triunfei sobre o mundo. Eu vou lhe pedir que o Senhor os guarde do mundo e os livre do mal. Então vamos lá, se Jesus venceu o mundo, se Jesus triunfou sobre o mundo, eu não preciso ter medo das circunstâncias adversas que o mundo vai tentar me apresentar, porque Jesus triunfou sobre tudo isso, e agora ele está sentado à destra de Deus, intercede ao Pai, que está com a sua mão estendida sobre a minha vida, me preservando das acusações do mundo. E como eu sei, em essência, que isso acontece? Baseado no que está escrito no Salmo de número 91, que aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma e mal nenhum pode lhe atingir, a não ser que seja por permissão de Deus. Então vamos lá, Jesus no céu, sentado no seu trono, Deus também no seu trono eterno, e agora há uma proteção de Deus nesse triunfo de Jesus sobre o mundo, para a tua família e para a tua casa. Você não anda nessa terra, nessa vida, sem essa proteção de Deus sobre a sua vida. Mas eu não estou só também debaixo desse esconderijo, eu estou sentindo ele na minha vida. Então vamos lá, eu tenho proteção por fora, porque eu sei que a sombra do Onipotente está sobre a minha vida, e eu tenho proteção por dentro, meu amigo evangelista João, porque ele disse: eu estarei, não agora pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, morando com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu não sei
que rumo vai tomar o mundo, eu não sei que rumo vai tomar o Brasil. Eu sei algumas revelações da Bíblia, mas eu não tenho que ter medo do mundo, porque Jesus triunfou sobre o mundo e me faz triunfar também sobre o mundo. Quando Jesus triunfa sobre o mundo, Jesus está vencendo um trauma que a humanidade tinha desde o Éden, que é o trauma do pecado. Ao triunfar na cruz do Calvário, Jesus está dizendo que de agora em diante, Ele, como Deus e também como homem, vai vencer o maior inimigo do homem, que é o pecado que causa-lhe a morte. A Bíblia diz, e é bem clara, nos afirmar, que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Como resolver esse problema? Como solucionar isso? Indo até a cruz. Alguém precisava morrer e ressuscitar após a morte. É por isso que nos olhos das pessoas que estão à sua volta, ver um homem, quem sabe de aparência meio franzina até, de estatura baixa, que já havia sido surrado durante toda a noite, humilhado, já havia sido ridicularizado pela sociedade e pelas autoridades da sua época, mas este homem que eles olhavam e não davam muita expressão de fé e de coragem e de poder, ele estava para instituir o maior ato de triunfo, um homem morrer por causa do pecado da humanidade, porque o pecado sempre foi um salário a ser pago. Deus foi categórico em dizer para Adão: olha, o dia que você desobedecer a ordem que eu estou lhe dando, haverá uma cobrança, você será cobrado com a sua própria vida. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas Deus não parou essa história por aí. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu não quero pecar, mas às vezes peco. Eu não quero errar, mas às vezes erro. E quando eu erro, o diabo vem para acusar, para matar, para frustrar. Mas existe na contramão de tudo isso o dom de Deus. O dom de Deus vem e aplaca essa fúria do diabo e essa fúria do pecado, dizendo: olha, pecou, não peque mais, procure fazer as coisas certas, porque Deus está lhe dando o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Então o que ele está fazendo? Ele precisa assumir o local dos pecadores. Por quê? Se nós fôssemos matar todos os seres humanos, não teria cruz suficiente, né, para crucificar todo mundo. Então Jesus resolveu o problema. Um só crucificado resolve o problema da humanidade caída. Jesus então se fez pecador por nós. Jesus não cometeu pecado, Jesus não praticou pecado, Jesus se fez pecado por nós. Quando é que Jesus se fez pecado? Justamente nesse ato na cruz do Calvário, quando ele não deveria estar na cruz, quando ele deveria rogar ao Pai que enviasse exército celestial e o livrasse de tudo aquilo, quando ele deveria, por direito de todas as tentações sofridas, dizer: Pai, eu não vou morrer nessa condição, porque eu fui tentado em todas as esferas e não errei em esfera alguma. Então ele substitui a minha vida e a tua vida na cruz do Calvário. Quando ele faz isso, sabe o que ocorre? Ocorre o que nós chamamos de ato de justiça. Deus olha do céu e a justiça de Deus é essa: que todo homem que peca tem que morrer, todo homem que falha tem que morrer. Deus olha para o seu filho e vê no seu filho alguém que não merece a pena de morte. Vê no seu filho alguém que não deveria morrer porque não pecou, não falhou, não errou, mas o seu filho está doando a sua vida inculpável, a sua vida de acertos, a sua vida aonde não tem falha, não tem fracasso, a sua vida de purificação, de perfeição por causa dos pecadores. Então Deus aceita aquele ato sacrificial e aplaca a sua pena de morte quanto a todos os pecadores que aderem a partir de agora essa doutrina da substituição dos meus pecados e das minhas falhas. Ou seja, Deus condenou em
Cristo na cruz do Calvário o pecado. Embora as pessoas olhavam e dizendo assim: olha, nem fez erro para morrer e ainda está morrendo por causa dos erros dos outros. Mas Jesus não estava morrendo por causa simplesmente dos erros dos outros. Jesus estava triunfando sobre o pecado na cruz do Calvário. Por quê? Porque a lei do pecado é assim: toda alma que pecar, essa morre e não tem direito à vida eterna. Mas a Bíblia diz que foi ao contrário que aconteceu. Ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos e está vivo aqui com todos nós. Por isso agora, olha só, não há mais condenação do pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entrou aqui essa noite e quem sabe você errou, você falhou, mas quando você olha para esse ato, você descobre que tem alguém aqui essa noite participando com a gente que nunca errou, nunca pecou, nunca falhou, mas morreu por causa de nós, para nos dar o direito, aleluia, não de viver uma vida de erros, muito pelo contrário, mas de entender que não é pelas nossas justiças que estamos aqui essa noite, mas é pela sua justiça, pela sua bondade e pela sua misericórdia, aleluia. Agora, livre desse pecado, nós somos conduzidos em perfeição com Deus. Olha só, se nós somos livres, agora nós somos servos libertos. Você não pode estar aqui essa noite com a mente presa no pecado, com a mente enclausurada no pecado. Ele quebrou esse grilhão, ele quebrou essas algemas, ele anulou essas correntes que te prendiam e lhe deu o direito essa noite de viver uma vida triunfante contra todas essas amarras do pecado. Então vamos lá, o que o mundo produz? Pecado, erro, imoralidade. O que o mundo produz? Atrativos para tentar prender a alma do homem. Porém você foi livre do pecado e agora você vive uma vida de justiça em Deus. Então o pecado pode tentar bater a porta do teu coração, da tua casa, da tua vida, da tua família, mas você já experimentou a libertação e não quer mais viver uma vida caída. Você quer viver uma vida na graça e no louvor do nome do Senhor. O seu preço foi pago, aleluia, a redenção foi instituída. Então vamos lá, nós éramos injustos. Se chegássemos diante de Deus essa noite, era para Deus nos condenar, mas quando Deus olha para a cruz, diz assim: não, um justo morreu pelos injustos, então eu vou dar o direito deles se aproximarem de mim. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Você não vai pagar por isso, você não vai comprar por isso, porque isso é dado gratuitamente àqueles que têm o direito de serem filhos de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que o pecado prendia, o pecado amarrava o homem, e o que ele está fazendo na cruz, quando morre, assumindo o meu, o seu pecado? Ele está nos comprando para fora, ele está nos arrancando do pecado. É por isso que eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura. Você não habita em um corpo diferente, não, é o Espírito de Deus que habita em você, aleluia. Você não vai ter uma outra formatação de corpo nessa terra, mas agora você tem uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Agora você foi comprado para fora, você foi trazido para Deus e para o seu reino e para a sua glória. Você entende isso e pode dar glória a Deus? Ou seja, existia antes da cruz uma escrita de condenação de pecado contra eu e você, mas o que Jesus fez? Jesus pegou a escrita. Me dá aqui, Pai, a escrita, me dá aqui a escrita contra o Sidney, me dá aqui a escrita contra a família do Sidney, me dá aqui a escrita contra os parentes do Sidney, me dá aqui a escrita contra todos os seres humanos, me dá aqui, eu já sei aonde eu vou pendurar ela, eu já sei aonde eu vou cravar ela. E ele foi com ela em suas mãos, caminhando para
Gólgota. E alguém dizia assim: olha, ele não aguenta carregar nem o patíbulo da cruz, nem a parte de cima, já está tão judiado. Mas eles não olhavam pela verdade espiritual, que em sua mão tinha na sua mão tinha a cédula da condenação, que era contra a minha vida e contra a sua vida. E ele foi até a cruz do Calvário e cravou ela lá e a purificou pelo seu sangue. Não há mais como você ficar preso a essa velha natureza, porque Deus te libertou. Você crê assim e pode dar um glória a Deus essa noite. Ele cravou ela na cruz e nos deu a liberdade. Jesus não só triunfou sobre o pecado, já estou caminhando para encerrar. Jesus também triunfou sobre Satanás. Satanás pensou, irmão, que quando fez o homem pecar, ele ficaria com o domínio eterno da humanidade, da natureza e do mundo criado. Porém, Jesus fez questão de dizer que ele também veio tirar aquilo que estava sob o domínio de Satanás. Satanás foi criado em uma esfera de glória. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido, que ele era alguém que foi criado para viver em uma posição de destaque, mas ele não ficou feliz com aquilo que tinha e queria subir um pouco mais. Isso não funcionou. Por causa desse ato, a Bíblia vai dizer para ele que a estrela que era da manhã, da alva, caiu, foi entrando em estado deplorável, a ponto de Deus o expulsar do céu, e ele trouxe consigo uma terça parte dos anjos, e ele veio habitar nessas regiões celestiais. Quando eu olho para isso, eu aprendo que o triunfo de Jesus não é quando eu chego para expulsar alguém, meu amigo Beto, que está endemoniado, e digo assim: sai demônio, em nome de Jesus. Também é um triunfo de Jesus sobre Satanás, mas o triunfo de Jesus contra Satanás já começou antes mesmo desse mundo ser criado, meu irmão. Antes de tudo ser formado, Deus já havia triunfado sobre Satanás. Então vamos lá. Talvez por esses dias o diabo ou a sua casta terrível está tentando causar problema à sua casa, à sua família, aos projetos de Deus. Saiba você que ele já foi derrotado antes de vir habitar nessa região terrena. Ele já foi derrotado por Deus, mas ele também será derrotado em uma esfera mais ampla. A Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, ele vai ser expulso da região celestial. Porque o que ele faz hoje? A Bíblia diz que ele é o acusador. Ele vai diante do trono de Deus, e quando a gente falha e quando a gente erra, ele nos acusa diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele vai ser jogado para baixo aqui quando a igreja for arrebatada. Agora ele está na região das trevas, fica tentando fazer um bloqueio. Mas eu sou um crente que leio a Bíblia e aprendi que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 6, que se nós tivermos as armaduras de Deus, o diabo pode tentar dar uma volta na terra, não vai vencer a gente. Ele pode estar na região celestial e não vai vencer a gente, porque a gente tem as armaduras de Deus e está apto, aleluia, para vencer. E olha, o mistério é tão grande que um dia Paulo disse que ele vai fazer questão de esmagar ele bem debaixo dos nossos pés. Eu não sei por que as pessoas ficam enaltecendo o diabo, colocando em posição de destaque. A gente não subestima os seus ardis, porque Paulo diz que eles são inflamáveis, ele ataca na mente. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele está em estado de decadência. Estava no céu, caiu para a região celestial, vai vir para a terra, vai ser preso 1000 anos, depois vai sair, vai achar que vai fazer uma bagunça na terra, e Deus vai o prender para toda a eternidade, porque o Cristo que você veio celebrar aqui essa noite, ele triunfou sobre o diabo, e você pode dar um glória a Deus essa noite. Se ele triunfou sobre o diabo, como que eu triunfo, irmão? Usando a palavra. Se lembra a tentação? Jesus foi tentado pelo diabo e ele pensou que Jesus ia usar uma questão mística, alguma coisa mística. É por isso que ele vem e diz assim: transforma a pedra, faz alguma coisa mística. E Jesus disse: não, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu não sei qual é o ataque
que o diabo está tentando usar contra a tua família, mas aqui, nessa obra de redenção, tem o maior triunfo de Jesus contra o diabo. Quanto diziam para ele: olha, está chamando Elias, não bota vinagre na esponja, ele vai descer. Ele dizia direto ao Pai: Pai, Eloi, Eloi, labactani, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. O mistério de Jesus na cruz não é com o diabo, não é com o escravo, não é com a coroa, embora isso foi algo de justiça de Deus contra a sua vida e contra o propósito da redenção, mas o mistério de Jesus na cruz é com o próprio Pai, é com a própria palavra. É por isso que João disse: Ele é o verbo, a palavra revelada. Essa noite eu sinto Jesus te dizer: esse ano você vai mandar esse bicho embora pela palavra. Esse ano você vai mandar esse bicho embora pela palavra. Você crê nisso e pode dar glória a Deus essa noite? Aleluia! Se Jesus triunfou sobre o diabo, se Jesus triunfou sobre o pecado, meu amigo pastor Jefferson, se Jesus triunfou sobre o mundo, diga comigo, isso significa mais forte, isso significa que Jesus me tornou mais que vencedor. Então não tem por que a gente está aqui essa noite preocupado com alguma coisa. O problema do pecado já foi resolvido. O problema do mundo já foi resolvido. O diabo já foi vencido. E essa noite você está aqui como alguém que é mais que vencedor. Então, se você não souber usufruir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você vai viver com perspectiva de derrotado. E aí você vai ser que nem os discípulos no caminho de Emaús. Já ressuscitou, já foi visto por muitos, mas o teu pensamento é de alguém que você está se relacionando que ainda está morto. Aí ele aparece, se revela a você e diz assim: não estava escrito que eu tinha que triunfar sobre o mundo? Não estava escrito que eu tinha que triunfar sobre o pecado? Não estava escrito que eu tinha que triunfar sobre o diabo? E conforme ele vai falando dos triunfos, o coraçãozinho deles vai aquecendo. E quando ele entra para o ambiente de comunhão, porque isso aqui é um ambiente de comunhão, aí ele deu graça. E quando ele deu graça, os olhos deles abriram. E eles disseram: verdadeiramente era ele. É aquele que triunfou sobre todas as coisas e está vivo para toda a eternidade. Na cruz de Cristo está o maior triunfo dele para a minha vida e para a sua vida. Fica de pé que eu quero orar com você essa noite. Aleluia! Feche seus olhos, eu oro junto com você e logo depois pastor Jefferson com a continuação deste culto. Levante a tua mão assim: Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está as tuas famílias, aqui está teus servos, tuas servas. Aqui tem homens e mulheres que estão enfrentando adversidades, lutas e problemas. Mas essa noite nós ouvimos pela tua palavra que tu triunfou sobre todas as coisas, e 2022 será um ano de triunfo para a tua igreja. 2022 será um ano, Senhor, aonde nós vamos experimentar coisas mais expressivas. 2022 será um ano, Senhor, de uma revelação ainda maior de algo que o Senhor vai fazer na nossa vida e na nossa família. 2022 será um ano, Senhor, em que nós vamos, Senhor, entender que a tua graça está nos conduzindo a vencer
todas e quaisquer pressão que a vida vai nos submeter, porque eu estou pregando para uma igreja triunfante, eu estou pregando para uma igreja que foi liberta, eu estou pregando para uma igreja vencedora, eu estou pregando para uma igreja que faz parte, Senhor, de um grupo seleto que foi salvo, remido e separado para viver o melhor de Deus nessa terra. E quem crer, ergue essa mão bem alto e dê um glória a Deus. Oh glória, a minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre e perdido no pecador, mas Jesus transformou